Eita! Agora foi a cachorrinha que espirrou. Tudo bem, Flor? Espiou, né? Ó. Hoje a gente vai falar desse teminha aí, né? Aceite o vazio. A gente vai ver um videozinho aqui, que é um videozinho desses de médico no Instagram, que parece ser meio bobo, mas eu acho que ele tem uma relevância, assim, não ele em si, mas o tema que é falado, e por ser falado por um médico, né, por um neurologista, vamos dizer assim, é mais relevante do que eu falar assim diretamente. Uma pessoa profissional da área vale mais do que a minha palavra, né? Eu acredito que quem tem experiência e o estudo tem sim autoridade para falar. Esse negócio de discurso de autoridade, isso daí é só uma tentativa, né? Vamos dizer assim, uma expressão, uma diminuição da qualidade dos indivíduos, da qualidade das pessoas que têm conhecimento a respeito, né? Vamos dizer, joga essa ideia dessa falar simplesmente para diminuir as pessoas e para que elas não possam ter, vamos dizer assim, voz, que é, vamos dizer assim, o ponto de vista, né? Esse tem um pelo aqui, que raiva. Acho que saiu. É... Normal. É... Então, assim, é julgar dessa falácia, assim, para que essas pessoas não tenham voz no diálogo, né? Na discussão pública. Então, assim, é uma coisa, né? Uma coisa dos nossos tempos, da pós-verdade, né? É bem triste, eu acho. Vamos esperar só mais um pouquinho, mais 2 minutinhos aí. E a gente já começa a falar sobre aceite o vazio. Eu terminei de ler a tese lá sobre o mar e eu não gostei assim muito da tese em si, não. Achei que ela ficou muito superficial. Achei que as análises que ela fez da, do cinema e da arquitetura ficaram muito superficiais, muito pouco associativas, assim, porque ela tenta fazer uma comunicação entre né, vamos dizer assim, o linguajar, os significados, as ideias orientais com as ocidentais, mais propriamente daqui do Brasil. Mas eu acho que faltou pouca conexão, assim, fazer, talvez, né, colocar uma coisa do lado da outra e dialogar, mostrar o diálogo entre elas, né, a possibilidade de diálogo. E o pelo não saiu. Então, eu acho que é uma tese muito interessante, até que no final ela simplesmente, né, a autora coloca a ideia de que aquilo é uma introdução de fato, né, para o assunto, não é exatamente uma vamos dizer assim, um acervo completo. E ela até fala, até comenta que foi um pouco, vamos dizer assim, não desaprovado, mas talvez, vamos dizer assim, quando faz uma exposição que expõe a ideia do mar para o Ocidente em 78, aquilo ali se tornou assim, mostrou-se que as pessoas, assim, para os orientais, para os japoneses, mostrou-se que os ocidentais não têm a capacidade de ver e entender o que é o mar. Se é que existe o entendimento, né? Porque não há conceito sobre a coisa. É isso. Mas vamos lá, então. Vamos começar a live. Aceite o vazio. Bom, vamos começar a ver no vídeo e a gente vai comentando, que aí eu vou começar a expor a ideia. O que é? Um videozinho desse professor aqui. O professor, ele vou colocar aqui para vocês. Ele é neurologista, neurocirurgião, interativo, o cara assim, é profissional da área, então assim, ele tem olha, estudou até em Harvard, que legal, isso eu não tinha visto, eu já vi ele falando em vários lugares, né, sobre neurociência, não é o primeiro post que eu vejo dele, não,
Mas aqui ele vai falar um vídeo sobre crianças, mas que tem muita relevância para aquilo que a gente vai falar, porque isso é... Vamos começar. Vamos lá. Coisas que todo pai precisa saber em 2025 para não se arrepender em 2030. Movimentar-se é tão importante quanto estudar. Crianças que correm, brincam, pulam de forma ativa criam mais conexões cerebrais do que aquelas que passam horas em cursos ou atividades extras. Segunda coisa, o tédio é Só uma coisa assim, já falando sobre essa questão do movimentar-se, o nosso cérebro ele trabalha através de conexões e arranjos de conexões. Então, quanto mais trabalhado, né, assim como o exercício muscular, quanto mais você quebra as fibras do músculo, mais ele vai regenerando. E nos neurônios não funciona da mesma forma, não se quebra o neurônio, mas eles fazem novos arranjos que possibilitam novas capacidades, vamos dizer assim, novas possibilidades de arranjos que dão, vamos dizer assim, toda a nossa forma de agir e reagir às questões. E, querendo ou não, a criança ela está ali no início de tudo. Então, quanto mais ela se mover, quanto mais ela gerar possibilidades, gerar, vamos dizer assim, eventos, situações, experiências que gerem essas novas associações, vai ser o melhor para ela, assim. Ainda mais porque o cérebro, né, nesse momento é onde ele está mais flexível, né, os neurônios estão mais flexíveis às mudanças. É fundamental isso. Essencial para o cérebro infantil. Quando a criança fica sem estímulo imediato, o cérebro ativa áreas ligadas à criatividade, resolução de problemas e imaginação. Eliminar isso é muito importante. Essa questão da resolução de problemas também está relacionada à questão do movimento, né? Vamos dizer assim, o cérebro ele precisa ele precisa do jogo, ele precisa de ser estimulado para criar novas conexões, para criar, vamos dizer assim, novos caminhos, né? Conexões mesmo, novos arranjos para que ele se torne mais capaz. E essa coisa do tédio, né? Vamos dizer assim, hoje em dia a gente é bombardeado com um monte de aparelho, um monte de coisa que nos tira o tédio. Só que o tédio, ele, desde lá dos gregos, né, o ócio, ele era tido como algo fundamental no dia a dia dos indivíduos, porque o ócio ele tem a capacidade criativa, ele tem a capacidade, vamos dizer assim, o ócio tem a capacidade criativa. Parece estranho, mas de fato é isso, é que nem ele está falando a respeito das crianças nesse vídeo, né? Que as crianças elas desenvolvem a capacidade criativa no tédio, vamos dizer assim, não tenho nada para fazer, não tenho um brinquedo que eu quero brincar, eu vou ter que inventar uma nova brincadeira, eu vou ter que inventar uma nova história. É exatamente assim que acontece. Eu, na minha infância, eu tive a graça de ter os Legos, né, que eram brinquedos que possibilitavam muito a criação de história, essa criação, vamos dizer, tanto de uma certa formalidade associativa, né, das peças, de uma certa engenharia ali, quanto das organizações das histórias, organizações dos personagens, do mundo ali que estava sendo criado, né? Então, assim, é fundamental assim, para a criança no desenvolvimento, mas aí fica aquele questionamento, se o tédio ele é tão fundamental assim para a criança, e ele já vem dito desde lá de trás, que ele é fundamental não só para a criança, mas para todos os indivíduos, como é que nós estamos lidando, nós, adultos, com o tédio em si? Nós temos a capacidade de viver o tédio? Isso eu acho que aí começa a nortear o que eu quero trazer a respeito até desse vídeo mesmo. O tédio cria cérebros dependentes de dopamina constante. E antes de eu te falar o terceiro, compartilhe esse vídeo com outros pais agora mesmo, porque o que eu vou te falar a seguir pode fazer toda a diferença no futuro de uma criança. Terceira coisa, o silêncio educa muito mais do que você imagina. Estudos mostram que crianças expostas a momentos de silêncio têm melhor regulação emocional e menor risco de ansiedade, porque o cérebro aprende a se autorregular. Para você ter uma ideia, pesquisas publicadas no Frontiers of Psychology comprovam que movimento,
Tédio criativo e silêncio são fatores que fortalecem a atenção, criatividade. Tédio criativo vamos dizer assim, deve existir também uma certa condicionalidade que disponibilize a criatividade fluir da criança, né? Se ela for colocada dentro de um quarto de pedra sem nada para estimular ela, provavelmente ela não vai conseguir, só se for uma criança extremamente criativa. Mas existe uma certa condicionalidade. Mas, bom, eu tenho dó das crianças que nascem agora, eu tenho tenho sobrinhos agora, e tipo assim, eu fico pensando, eles já nascem condicionados, já nascem sem o tédio, sem essa relação com o silêncio e o vazio, né, que é de fato o tema de hoje. E resiliência emocional. Hoje nós vivemos em um mundo que tenta preencher cada segundo da vida de uma criança com estímulos artificiais. Mas é justamente no espaço vazio que o cérebro se desenvolve de maneira saudável. Eu sou o Dr. Paulo Porto de Mello, neurologista e neurocirurgião há mais de 20 anos. E se você quer proteger o seu filho de um mundo que está adoecendo cada vez mais crianças, segue o meu perfil. Aproveita e deixa sigam esse cara lá, esse cara parece ser bem legal. Eu não gosto muito desse tipo de vídeo, mas eu quis trazer porque eu achei a fala suficiente à ideia do vazio, à ideia do silêncio, à ideia do que ele chama ali de tédio. Para ilustrar isso, eu trouxe essa arte aqui, que é uma arte do... Eu não sei pronunciar esse nome aqui, vamos até botar no Google como é que pronuncia isso. Ele é polonês. Ele é um artista do século XIX. Ele, no final do século XIX, se não me engano, ele morreu. É da geração anterior, que depois vai trazer o nosso grande Beksinski. Pronúncia. Vamos ver como é que é a pronúncia desse troço. Não. Esse daqui é aqui. Z braku czasu naszkicować tylko będę mógł wrażenia, jakie uczynił na mnie ostatni obraz Podkowińskiego. Não, moço, eu só quero a pronúncia, eu não quero isso não. Pronunciation. Como é que fala esse nome? Eu esqueci. We had pronunciation. How to pronounce. Władysław Podkowiński. Não, mas Władysław Podkowiński. Władysław Podkowiński. Władysław Podkowiński. Podkowiński. Repete comigo. Władysław Podkowiński. Esse autor aqui, na verdade essa é a única obra assim, que eu lembro dele. Eu nem lembrava que era dele exatamente, mas ela chama Frenzy, né, que é, né, esse estado de loucura, vamos dizer assim, totalmente descontrolado. E ele tem esse ser que, de certa forma, está domando essa loucura, né? Esse ser, esse cavalo que, de certo, parece que está pulando de um penhasco e tem essa sombra que ele carrega, essa fumaça, ele totalmente perdido, mas que há uma luz, tem até eu acho muito engraçado essa expressão aqui é uma expressão que a gente vê repetida. Muitas pessoas utilizaram essa expressão como referência na cultura pop, na cultura animação principalmente. Eu acho que eu lembro de uma animação do Freakazoid que eu acho que usa essa expressão aqui. Mas por que eu trouxe essa daqui? A gente está falando ali no vídeo do professor ali, do doutor, sobre essa questão da necessidade do tédio, da necessidade do silêncio.
E resumindo em uma palavra, eu acredito que a gente pode resumir como vazio, a necessidade do vazio no nosso dia a dia. Voltando de novo àquela questão que eu estava falando sobre o mar, né, que é esse conceito oriental, esse conceito japonês. Ai, desculpa, é porque tem um pelo aqui que não sai. Na verdade, saíram vários. O mar, que é esse conceito oriental japonês que tem uma relação de, vamos dizer assim, um entre-espaços, mas não só um entre-espaço no sentido da arquitetura, no sentido físico, não somente, mas também num entre-espaço metafísico, num entre-espaço metafísico tanto no sentido espiritual quanto no sentido psicológico. Vamos dizer, a ideia de que em que um espaço seja um espaço definido ou abstrato, exista possibilidades, exista entre estados, existe a mutabilidade, existe a transformação, a possibilidade de várias coisas, e nada é definido dentro de um espaço. Dentro do espaço tudo pode acontecer. Tanto, de novo, né, falando mais uma vez sobre isso, um dos conceitos conceitos entre aspas, mas uma das espírito tá me irritando. Uma das formas de visualizar o mar era a ideia dos 4 pilares, né? E que formariam o universo. Na verdade, esses 4 pilares contêm o universo dentro de si, que é onde todas as coisas acontecem, num espaço mutável, fluido e com uma organização própria, não exatamente caótico, mas que tenha a possibilidade de ser, a possibilidade do acaso, a possibilidade de se transformar. E o vazio, ele tem muito disso, né? O vazio, ele tem uma áurea e uma espécie de... Vamos dizer assim, o vazio te traz possibilidades de memórias, te traz possibilidades de... Né, tem aquela coisa que a gente foi muito convencionado aqui, né, que é mente vazia é a oficina do diabo. Por que, até pensando nessa frase assim, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de pensamento, que é quando a gente está vazio, as coisas vêm, as coisas que são próprias nossas, que são vontades nossas, que são tudo isso que é da nossa própria psique. E não dar luz a isso e não condicioná-las a uma percepção, a uma contemplação e uma forma de lidar com ela, na verdade gera explosões emocionais, gera questões extremamente ruins, né? A gente vê que muitos, isso é estatística, que muitos crimes eles ocorrem porque a pessoa não teve o famoso controle emocional, que é algo também ali que o nosso médico ali estava falando. Uma criança que ela é formada sem vamos dizer assim, sem que ela tenha esse momento para ter uma percepção própria. Se a gente, por exemplo, não coloca um menino de castigo um tempo para ele pensar sobre aquilo que ele cometeu, sobre aquele ato, ele não vai nunca ter esse autocondicionamento, essa autoformação interior, que, vamos dizer assim, posteriormente ele vai se tornar um adulto que ele vai achar que ele pode fazer qualquer coisa, que ele não tem essa regulação. Ninguém ensinou o ego dele a condicionar questões que são simples da vida, questões que são, né, o fazer o certo e o errado. Ele, vamos dizer assim, se a gente dá à criança o momento, né, do castigo, do silêncio, do vazio, a criança ela vai, por si só, né, assim, dentro de uma condição neurológica normal, aprender a associar aquilo que é certo dentro da sociedade, certo dentro de um comportamento lógico daquilo que nós vivemos como um todo. Mas se ela não possui isso, e o que é mostrado para ela na verdade, questões contrárias, por exemplo, como vamos dizer assim, como o YouTube, onde você tem ali inúmeros influenciadores dizendo que você pode tudo, que você pode fazer tudo, que o dinheiro é isso, e que você pode comprar isso, e pode fazer isso, e tudo é positivo, né? Tudo é um positivismo,
né, nesse sentido de que tudo é aceitável, tudo se pode, tudo se quer, tudo isso se transforma, na verdade, num nada, mas não no sentido bom do nada, né? Se torna uma mente doentia, uma mente, né, que o nosso doutor estava falando, uma mente viciada em dopamina, e é viciada mesmo, viciada no sentido de que ela precisa desse contínuo estímulo para poder se sustentar, para poder funcionar, para ter a sua normalidade. O cérebro começa a entender que para ele agir de forma normal, ele precisa daquela quantidade do hormônio. Então, por isso que a gente diz que ele está viciado. E, meu Deus, esse pelo não sai, que coisa chata. Nossa, acho que é pelo de gato. Ai, eu coloquei um tecido novo aqui. Me perdoem. Então, assim, e aí eu vejo assim, é aquela coisa, né, que eu já vim falando há muito tempo. Nós nos damos esse espaço do vazio, nós aceitamos o vazio, nós temos a capacidade de lidar com esse vazio hoje em dia. Eu proponho até um desafio assim de, né, ficar parado sem fazer nada, sem olhar um celular, só parado com os seus pensamentos durante 10, 15 minutos num dia. Quem consegue fazer isso hoje em dia? Quem faz isso? Vê a necessidade de uma prática dessa como sendo útil, como sendo algo que é funcional. Quem está falando que essa prática é uma prática que de fato tem valor, né? Se não os médicos, se não aqueles que são entendidos da coisa, vamos dizer assim, os outros, né, que estão dentro de uma mentalidade super do estímulo, né, que são os coaches da nossa geração, falam que você tem que estar ativo o tempo inteiro. Você tem que ser que nem a nova primeira-ministra ali do Japão, que dorme 2, 3 horas por dia e convoca reuniões às 2, 3 da manhã. Tipo assim, que mundo é esse? Que os próprios japoneses, né, boa parte da população lá tá criticando e tipo assim, falando assim, você não pode fazer isso, vamos dizer, a primeira-ministra, você dá o exemplo. O Japão, ele já tem essa estigma do workaholic, né? Isso que ela tá fazendo só tá reforçando isso. Isso é algo extremamente, isso corrompe a sociedade, isso corrompe nós como indivíduos. Vamos dizer assim, se nós não temos a capacidade e o tempo, capacidade no sentido assim, nós temos a capacidade, mas se nós não damos luz a essa capacidade, vamos dizer, se ela não é utilizada no nosso dia a dia, a capacidade de elaborar, de reconhecer, de ter a percepção dos nossos estímulos, né, os nossos pensamentos, nossas vontades no dia a dia, a gente vai acabar se tornando, não vai acabar, nós já estamos dentro dessa sociedade do cansaço, né? Falando assim, trazendo o autor coreano lá, né? Que eu sempre esqueço o nome dele. Mas a sociedade do cansaço, depois procurei essa literatura. Eu já indiquei esse livro, mas é sempre importante trazer ele, porque eu acho que ele tem ele é muito feliz nessa escrita dele, né? Como é que é? Byung-Chul Han. Vale muito a pena ler esse livro pequenininho, vale muito a pena, muito a pena, leiam ele. Mas então assim, aonde estamos com isso? Aonde estamos nessa necessidade? Aonde estamos colocando? Porque muito me parece como essa imagem, esse ser que está lá dentro, né, que o Jung ele chama de sombra.
ele é um ser que, se ele não for domado, se ele não tiver a luz da consciência, ele vira uma coisa louca, que nem esse cavalo aí. Ele entra num frenesi em certos momentos, né? Ou seja quando a gente está num momento emocional muito forte, ou quando está alcoolizado, drogado, alguma coisa assim, e ele simplesmente destrói todas as coisas no seu caminho, né? Vamos dizer, o frenesi interior, ele é um frenesi que você nunca tem noção do que ele é até um dia que você se descontrola. E o descontrole, né, causa inúmeros eventos nas nossas vidas que é extremamente danoso. Essa semana, por exemplo, eu tomo um remedinho, eu me esqueci de tomar um remédio de manhã, e no meio do dia eu estava assim, extremamente raivoso, extremamente descontrolado emocionalmente, né, com emoções à flor da pele, assim, né, ficando com raiva de jogo, de coisa e tal. E aí no fim do dia, quando eu fui perceber que eu não tinha tomado o remédio, né, que eu tomo ele de manhã e de noite, aí eu olhei assim, então era por isso que eu tava assim. Então, assim, às vezes a gente precisa de uma medicação, sim, em casos específicos para controlar. Mas o próprio autoconhecimento, né, a própria, vamos dizer assim, o reconhecer as necessidades, isso só vai aparecer durante os momentos de vazio, dos momentos de contemplação, dos momentos de tédio. Então, assim, para que a gente não torne esse cavalo louco, né, que a gente traga a luz da consciência e dome esse ser interior que nós temos, né, esse demônio, essa sombra que é extremamente, que faz parte de quem somos, é extremamente importante a quietude, o silêncio. Teve uma vez que eu fui estava na escola ainda, e aí um professor de filosofia estava fazendo um teste com os alunos, um teste de psicologia, e ele, vamos dizer assim, na verdade, o teste era, os alunos deveriam fazer o teste. Quem passava por teste eram alunos de outra sala. O teste, na verdade, ele tinha só uma relação sobre o olhar, né? Qual a área do cérebro que a gente acessava primeiro. É claro que isso é um teste, né, um pouco passado, um pouco fora do que a gente tem hoje em dia, mas ele tem uma certa validade. E o interessante do teste foi algumas perguntas. E uma delas, né, na verdade a única que eu lembro, que foi a que me impactou, que foi qual som que eu mais gostava. E no momento, assim, a única coisa que me veio é a falta dele. Eu gostava muito do silêncio. E o professor achou muito interessante, não tinha nada a ver com a pesquisa que eles estavam fazendo, mas depois, no fim, ele comentou que achou muito interessante aquilo. E uma outra colega da minha sala respondeu a mesma coisa, que é uma pessoa que depois se tornou atriz. Então, assim, é muito engraçado como que a percepção dos indivíduos sensíveis, muitas vezes, ela tem um sentido oposto, né? Ele não tem um sentido formativo, no sentido de forma absoluta, como as pessoas, vamos dizer assim, que têm outras direções no seu aparato psíquico, né? No seu cérebro, nas outras capacidades. E então, assim, até sobre essa coisa do vazio, né, voltando lá, que o vazio ele é um estado de mistério, ele é um estado vamos dizer assim, onde não existe muito do controle, não existe muito vamos dizer assim, a gente olha para uma sombra, ou vamos dizer assim, vamos figurar assim, pensa numa porta e depois essa porta só tem um quarto escuro. Dali a gente pode pressentir, imaginar todas as possibilidades mais assim absurdas, o que vai sair dali. Aí aquelas imagens de filme, aquelas imagens dos nossos próprios sonhos e pesadelos, tudo pode nascer daquilo ali. O estado do vazio, ele se a gente parar para pensar, ele é
ele é o estado que tem a maior capacidade de gerar algo dentro da nossa imaginação. Às vezes a gente tem a percepção, toda a nossa percepção, querendo ou não, ela é influenciada pelaquilo que a gente vê. Então, se a gente já viu um filme onde da luz aparece um anjo, aparece uma coisa, aquilo já se tornou parte da nossa cognição. Mas uma coisa é certa, é que sempre no sentido assim, eu acho que dá para afirmar dessa forma, que da sombra, da escuridão, muito se pode criar, muito se pode nascer. Tanto que essa é a ideia, né, do vazio lá do mar, do vazio não, do entre espaços do mar, e que está relacionado sim ao vazio, que é o Ku, né? O kanji, eu não estou falando, eu sei, fica muito engraçado, mas tem o Ku e o Mu, que o Mu tem até relação lá com One Piece, que é o mundo lá, né? O vilão lá chama Mu, e Mu tem um sentido de oposição no kanji, que é um ideograma japonês, né? E então, assim, quando a gente pensa no vazio, realmente é um lugar, vamos dizer assim, onde a nossa mentalidade ocidental do controle e das dualidades né, nós somos muito influenciados pela essa ideia da dualidade do bom e do ruim, da luz e da escuridão. Então, pensar no vazio, pensar no escuro, na verdade, entender que ali há trevas, que ali é coisa ruim, vamos dizer assim, ali o mal habita. Então, vamos dizer assim, tem tantos outros aspectos dentro da nossa ocidentalidade que elas são aspectos que não prezam pelo meio, não prezam pela transformação, não prezam pelo caminho, preza-se muito pela finalidade das coisas e não pelo alcançar das coisas, pelo o método das coisas, vamos dizer, existe um fato muito grande na nossa história, seja nos acontecimentos de guerra ou nos acontecimentos, por exemplo, econômicos, financeiros, o capital absurdo, que os fins justificam, como é que é? Como é que se fala? Os fins justificam os meios, né? Então você pode agir de uma forma ruim, mas se você tiver, vamos dizer assim, com algo bom no fim, você pode fazer daquela forma, que é algo absurdo, que é algo que numa mentalidade oriental nunca passaria pela cabeça. Assim, eu pelo menos conheço pouco, mas nunca vi nada nesse sentido. Toda a mentalidade oriental ela tem a centralidade no todo e não no indivíduo em si, né? Não nessa vamos dizer assim, a ideia de karma, por exemplo, é uma ideia que vem de lá e vem do Ocidente, que se você fazer alguma coisa, né, para alcançar algo que você quer e você alcança, mas utilizou de caminhos ruins, o karma depois vai te punir. Muito parecido com a ideia cristã, que depois ela vem corrompida em algum momento. Todas essas ideias assim que são muito asiáticas, muito orientais, que são também da ideia cristã, que na verdade desaparece em algum momento, né, na era medieval ali, então nós não somos influenciados por ela, nós somos influenciados sim pela mentalidade da igreja, que é uma mentalidade extremamente punitiva. Então nós perdemos, vamos dizer assim, os elementos que nos capacitam, vamos dizer, nós perdemos os hábitos e o consumo de elementos culturais que tenham o tédio, que tenha a espacialidade trabalhada de uma forma mais livre, que tenham o vazio, que tenham né, essa identificação desse mar, que tenham todo esse local de contemplação que
aqui no Ocidente simplesmente não existe. A gente não tem, por exemplo, as nossas, se a gente pegar, né, vamos dizer, as nossas vidas e aquilo que nós consumimos de forma geral, né, de forma generalizada na sociedade, o que é algo que eu quero começar a falar, eu acho que eu vou fazer às sextas-feiras umas reações, reagindo e assim, buscando elementos da cultura brasileira e trazendo uma crítica sobre eles, trazendo coisas positivas e negativas, mas assim, para tentar para a gente tentar discernir mesmo, de fato, a estética brasileira e o que pode ser transformado, porque, né, eu já vivenciei, já trabalhei muito com cultura, cultura popular, então assim, nós temos assim coisas riquíssimas, mas não temos uma estrutura de Estado que trabalha isso muito bem. Então assim, fora isso, fora essa estrutura de Estado que não trabalha muito bem com o seu potencial, aquilo que é valoroso e que tinha essa capacidade de nos trazer para esse estado de contemplação, do vazio, contemplação dos momentos de tédio, do ócio, tudo isso foi extremamente deixado de lado através dessa rápida modernização que acontece no Brasil ali desde a década de 50 para cá, desde essa superindustrialização e tudo e tal, da modernidade. Então nós queríamos ser urbanos e queríamos ser chique, né? Nós queríamos todas essas coisas que o Ocidente possuía, que nós não, e nós acabamos perdendo tantos e tantos elementos culturais que nós, assim, falando do caso do Brasil, né? Aí a Europa, ela ainda mantém, assim, de certa forma, certas localidades que conseguem praticar essas essências do meio, né? As essências da valorização não só dos fins, mas dos meios. Mas Estados Unidos e outros países aí a gente vai ver que, assim, cada um tem a sua história. Agora, falando do Brasil, nós temos, sim, se a gente for olhar na história, várias correlações que a gente poderia fazer, até mesmo, né, quando eu falei da tese lá da doutora, é uma tese que poderia ter feito, eu não sei se isso é uma prática das teses de doutorado, de fazer essas ligações, até porque eu achei a tese um pouco pequena, acho que foram 160 páginas só de A4, assim, daquela formalizada ABNT. Mas assim, como introdução ao tema, achei fantástico nesse sentido. Eu realmente não sei, talvez eu esteja criticando porque eu queria mais. Agora é uma conclusão que eu posso chegar também, porque estava muito interessante. E voltando à nossa forma de pensar aqui, né, dentro da nossa localidade do Brasil, nós perdemos esses elementos culturais que nos dão a oportunidade da contemplação desses espaços de vazio. Vamos finalizar dessa forma. E querendo ou não, para que a gente possa trazer de volta, vamos dizer assim, os próprios elementos que a gente já possui na nossa história e na nossa cultura, talvez precise realmente, de fato, de um novo ensino, de uma nova metodologia de ensino e de uma nova busca da estética. E é até um pouco assim do que eu tenho trazido como proposta nesses vídeos, é que a gente possa aprender a consumir coisas, né, através da internet, consumir através dessas possibilidades desse mundo globalizado, de trazer à luz a essas questões que são extremamente úteis à nossa vida. Por exemplo, essa questão do vazio, que a gente tem isso representado muito bem nas artes e nos filmes, como esse filme, que é um filme fundamental para quem gosta de cinema, que é o Stalker. Recentemente a gente teve o jogo, né, o Stalker 2 aí, mas ele não tem exatamente muito a ver com o filme. A história desse filme, ele foi filmado, se eu não me engano,
umas 5 vezes, porque e cada vez que ele foi filmado, ocorria algum problema, vamos dizer assim, atores morreram contaminados, ele é um filme que teve problemas seríssimos na produção, eu acho que eu recomendei ele em algum momento. Mas uma coisa que é fato sobre esse filme é essa, vamos dizer assim, a oportunidade que ele te dá de contemplar o caminho. Vamos dizer, numa cena básica, quer ver? O que eu quero dizer? Stalker Movie. Deixa eu ver se eu consigo. Será que existe ele? Tem ele, do Andrei Tarkovsky. Vamos pegar um pedaço dele aqui. Isso é muito assim. O fato dele ser, né, parte desse preto e branco e parte a cores, ele é um acaso assim super, vamos dizer assim, é maravilhoso, dá uma dinâmica para o filme, mas foi muito por acaso que isso aconteceu. De novo, foi a questão deles terem tido de filmar várias vezes em diferentes filmes, os filmes que se perderam, né, durante a produção. Foi uma produção extremamente cara, mas ele começa, né, nesse preto e branco e depois ele entra nessa a cores, né? E tem algumas cenas que eu quero demonstrar aqui que é muito importante vamos dizer assim, a cena ela te dá o início e o fim, por exemplo, de uma caminhada. Mas, vamos dizer assim, ele te força a seguir todo o caminho dessa caminhada. Por exemplo, aqui a gente está vendo esse homem, ele está sentado ali. Aí ele vai eu tô lembrando de coisas aqui. Mas eu vou tentar pegar uma cena aqui que traduz isso um pouco melhor. Vamos dizer, o processo. Olha essa cena aqui. É claro que a gente já viu muitas cenas dessa, né, por exemplo, em filmes de terror, do suspense, mas o mais interessante é que essa cena dura e você tem que ficar muito tempo dentro desse corte, dentro dessa dinâmica, esperando que a ação do ator termine. Olha lá, ele tem uma parada, ele tem um caminhar, ele muda a velocidade, ele olha para o chão, tem vê aonde que ele vai pisar, até porque isso foram em cenas em loco, que realmente eram dessa forma, não foram feitas. E aí esse olhar para trás, toda essa experiência dessa cena é muito fora do que a gente tem no cinema ocidental, no cinema hollywoodiano. De modo algum você teria essa cena que ela dura, quanto tempo aí? Eu já nem sei, ela deve ter durado o quê? 1 minuto, sendo que no conceito padrão do cinema hoje em dia ocidental, cada cena, vamos dizer, cada corte, né, deve durar coisa de 3 a 5 segundos. Vamos ver o tempo da cena. Ela começa em 38 e ela vai acabar... ainda tem essa parte da cena, né? Eu tinha me esquecido disso. Ó, começou em 38, 36 e 38. Eu só não estou colocando aqui para não dar o áudio, para não dar problema. Não, a cena é gigante. É tipo assim, é um corte, é uma linha só. Eu nem vou mostrar o tudo, porque também pode ter spoiler do filme aqui. Mas, tá vendo? É uma cena gigante, é um corte inteiro para poder solucionar uma questão, um momento do filme. Então, assim, é muito difícil ver isso, mas quando você consegue, quando você se habitua
a esse espaço, né? Quando você se permite a contemplação e a experiência de momentos que tomam tempo, o seu tempo necessário para existir, vamos dizer assim, para que você tenha a experiência desse filme, você precisa despender desse tempo que é necessário, vamos dizer. A arte só vai acontecer se você entregar esse seu tempo para ela. Vamos dizer, hoje em dia a gente vê as pessoas colocando velocidade 1.5, 2.0 para ver filmes e séries. Isso é algo totalmente fora da percepção humana das experiências, tanto nas experiências empíricas mesmo na vida, quanto nas contemplações de arte, nas contemplações dos filmes, da música. Imagine você agora, é até um questionamento que foi feito recentemente, que na verdade a música, ela tá o processo contrário. Em vez da música estar se tornando mais dinâmica, mais acelerada, como as coisas no mundo, ela está invertendo, ela está ficando cada vez mais lenta, cada vez mais, vamos dizer, o BPM, né, batidas por minuto, mais lento, músicas que não tem tanta coisa, vamos dizer assim. Isso eu falo do que, não da cultura mais, vamos dizer assim, mais propositiva, falo da cultura mais geral, assim. Quer ver? Vamos olhar aqui o top 10 Brasil. Já estou dando até um spoiler do que a gente vai fazer vamos ver o global, o que a gente vai fazer na sexta. Vamos ver o global, então. Olha só, Taylor Swift, Mariah Carey, não sei o que é isso. Assim, a gente não vai ver rock aqui, a gente não vai ver nada, vamos dizer, a maioria dessas músicas são músicas que têm uma tendência a ser mais suave, menos agressivas. As pessoas hoje em dia estão buscando, por exemplo, no rap, o trap, que é uma coisa que tem uma batida mais suave, que tem uma batida mais lenta do que aquele rap pá, cheio de rimas, cheio de agressividade, cheio de ataque, né, vamos dizer assim. Tudo hoje é muito dessa coisa meio sensorial, no sentido de... no sentido Coldplay da coisa, vamos dizer assim. Vamos dizer, a música mais famosa do Radiohead é Creep, e tipo assim, não descreve o Radiohead, Creep, sabe? A coisa do rock and roll acelerada, a batida, a violência, o punk, isso não existe mais. E os jovens não têm essa né, não correm nem o risco não correm risco nem mesmo dentro da música, dentro dos espaços criativos e emotivos, emocionais, na dinâmica daquilo que é o espírito jovem, né? Vamos dizer, o jovem, ele deixou de ser revolucionário para ser, como é que eu posso dizer? Isso, falando assim, não é que ele deixou assim, é isso que a cultura tem mostrado, né? A cultura mundial, que o jovem deixou de ser revolucionário para se tornar um reclamão, se tornar uma pessoa que só está reclamando e tudo está ruim e não tem não propõe nada de novo, não propõe nada de útil à sociedade. Isso assim, de uma maneira generalizada, obviamente. Mas, de novo, voltando lá atrás. Todas essas coisas só vão acontecer quando o indivíduo, vamos dizer, vão mudar, todas as coisas não vão acontecer, todas as coisas vão mudar e ter uma guinada, uma transformação, se a gente tiver essa capacidade de ter esses momentos de lucidez, um momento de contemplação, momentos de percepção das coisas, o olhar. E eu acho que quando a gente consome trabalhos como esse, por exemplo, o Stalker, que é um filme de 2 horas e não sei quanto, que na verdade é um filme que poucas pessoas vão conseguir assisti-lo de uma vezada, né? É algo que você tem que se programar hoje em dia para ver, 2 horas e 41.
né? Vamos dizer assim, isso hoje em dia, assim, antigamente eu via 2, 3 filmes desses num dia e dava, assim, não tinha nada que tomava meu tempo. Ou, vamos dizer assim, eu não ficava pegando o celular para ficar olhando enquanto estava assistindo o filme. Não tinha essa coisa. Hoje em dia, graças a Deus, eu tô ficando longe disso também. Mas para mim é difícil hoje em dia ver um filme desse inteiro de uma vez, de uma vezada. Eu estava comentando que eu vi o Frankenstein recentemente, né, da Netflix, que eu até recomendei, que eu achei um filme legal, do Guilherme Del Toro. Não é demais, mas tem umas cenas muito bonitas. O mais impactante é o storytelling através das cenas, que são muito bonitas. Mas o Stalker, ele é um filme que ele vai te trazer, vamos dizer assim, assisti-lo é um exercício de condicionamento à experiência do momento. Vamos dizer assim, é uma experiência meditativa, é uma experiência de que você tem que ter paciência, você tem que aprender a esperar. Todas aquelas coisas que o professor lá estava falando sobre as crianças, a gente tem que trazer para nós, adultos, pessoas que já têm o cérebro formado, porque nós perdemos isso. E eu tava falando do Frankenstein, olha pra você ver até como é que eu perdi a linha do raciocínio. Eu não vi o Frankenstein de uma vez, eu tive que ver ele 3 vezes, porque eu tinha que fazer outras coisas, e eu estava vendo enquanto eu fazia a escultura. Então, assim, tudo isso, a gente tem que desaprender a metodologia de fazer coisas ao mesmo tempo. Comer assistindo uma coisa, vamos dizer, ver um vídeo no YouTube enquanto eu estou jogando, enquanto eu estou escrevendo, enquanto eu estou fazendo um trabalho, a gente tem que parar com isso, é uma coisa de cada vez, para que a gente possa, para que o nosso cérebro tenha a capacidade de focar, tenha o estímulo a focar, a ter atenção a uma coisa única, uma coisa de fato, porque quando o nosso cérebro, vamos dizer assim, ele não foi feito para ser multitarefa. O nosso cérebro, definitivamente, ele não é multitarefas. O nosso cérebro, ele trabalha bem fazendo uma coisa. São poucas pessoas que realmente conseguem ser multitarefas. E como nós naturalmente não somos, né, não temos essa capacidade, o nosso cérebro começa a entrar num estado de overworking, né? Ele vai superaquecer, né? E a gente acaba chegando ao tal do burnout, né? Que é esse superaquecimento de fazer muitas coisas e ao mesmo tempo. Esse filme foi o primeiro filme que eu assisti, que ele me deu essa ideia de que a gente tem que dar um tempo. Às vezes a gente tem que consumir menos, a gente tem que dar mais valor a cada coisa, porque é muito engraçado. Eu estava pensando esses dias que o filme que eu tinha, né, eu já comentei que eu tinha 2 fitas VHS que eu assistia quando era criança. As únicas que eu tinha eram uma do Sonic Tails e uma da Branca de Neve. E eu amava ver aquilo ali. Na sexta-feira, né, era um evento. Era um evento para mim. Às vezes eu pedia à minha mãe: coloca essa, coloca aquela, porque não. Eu queria ver de novo. Aquilo para mim tinha valor. Aquilo era algo que fazia sentido para mim, sabe? Então, e hoje em dia, essa ideia de consumir a mesma coisa, por exemplo, antigamente você comprava um álbum, né, um CD novo de uma banda e você ouvia milhões de vezes aquilo ali, porque aquilo era... Às vezes eu me pego fazendo isso hoje em dia, graças ao bom Deus que eu ainda tenho essa... Por exemplo, eu lembro quando lançou esse CD, o último CD do Red Hot Chili Peppers, que é uma banda que eu ouço desde pequeno, né, desde pequeno mesmo. Quando saiu esse CD, esse último agora, esqueci o nome, sempre esqueço o nome, obviamente, que é um CD totalmente inusitado,
eu diria que eu amei. E a crítica ficou super, vamos dizer assim, dividida, né? Como é que ele chama? O Return of the Dream Canteen. Esse daqui eu escutei. Tipo assim, eu fiquei escutando o mesmo álbum por dias e dias. Acho que eu fiquei umas 2 ou 3 semanas escutando ele todos os dias, várias vezes. Isso é muito estranho. Hoje falar isso para um jovem, uma pessoa que está condicionada totalmente a essa indústria do consumo, é algo que não faz sentido. Mas você não ouviu aquilo? Não, eu ouvi o que eu gosto, eu ouvi o que eu quero. Você vai perder todos aqueles. Não importa, eu gosto desse daqui. E eu vou me abraçar nele e eu vou ter uma vida feliz junto com ele. Agora eu tô afim de um novo. Beleza, vai ali, vão ter inúmeros outros. Mas se você não se ateve àquele primeiro, você não vai ter as habilidades de discernir o que você vai querer lá na frente, quando você tiver o desejo de algo novo. Você não vai ter, vão ter zilhões de coisas novas, mas se você não tem a estrutura, que foi a estrutura essencial para escolher aquele primeiro, você não vai conseguir ter direção nenhuma nessa estrutura dos milhões. Você nunca vai conseguir consumir todas as coisas. Então, assim, aprender a discernir o momento, discernir cada coisa e dar o tempo de vida necessário a cada coisa, né, que, vamos dizer assim, esses trabalhos artísticos como esse filme Stalker precisa que você entregue a ele. Essa cena aqui nossa, tudo aqui, na verdade tudo é muito bonito no Stalker. Essa cena aqui nossa, esse filme é fantástico. Terrível a história dele, a história de como ele foi feito. Então, assim, não dá. E aí eu tava me pegando hoje, né? Eu achei esse site aqui que eu queria recomendar, porque outra coisa que nós temos, nós perdemos, que é a coisa de entrar em sites e ler histórias, e ler coisas que pessoas escreveram. Eu já recomendei né, o pessoal lá que está fazendo a revista Valete lá, que tem o Valete Plus, né? Que é o pessoal do movimento político aí, mas tipo assim, isso daqui eu nem sei como é que entra aqui agora, eu sei que eu tenho no iPad. Tem que pagar alguma coisa, mas tem muita coisa grátis, muito boa. Tem uma rede social lá e tem textos direto. Eu entro lá e pego textos de tudo quanto é coisa, de neurociência, de política, mas também de futebol, de coisa assim. Muita gente inteligente postando coisas legais lá. E hoje eu me peguei nesse site aqui, que é um site que vai trazendo notícias. A gente perdeu essa coisa de entrar em sites e ter aqueles sites que são os nossos queridinhos, para que a gente possa conhecer mais sobre um assunto, ou discutir, ter uns comentários ali, ler os comentários. A gente fica tudo centralizado nessas redes de autoconsumo, que são extremamente danosas. Mas eu achei esse site, achei ele muito legal, achei que achei os textos um pouco, talvez curtos, não sei. Eles têm uma metodologia de perguntas e desses títulos assim, né, dentro do texto. E eu achei que eles colocam poucas imagens, mas os temas são muito interessantes. Vamos dizer assim, só de ter, assim, sair dessa, vamos dizer assim, daquela lista do Instagram ou do Google, vamos dizer, Google Notícias, né? E ter algo que é direcionado, ter algo que é em um outro ambiente, por mais que ainda seja um ambiente digital, e, vamos dizer assim, ter um lugar que só está falando daquilo que você aprecia, daquilo que tem um interesse importante para você. Até isso a gente perdeu, que era algo que a gente tinha nas revistas, né? Que era algo que a gente comprava. E, nossa, eu lembro quando eu era pequeno que eu gostava muito de comprar a revista da PlayStation. E eu pegava aquilo ali e tipo assim, eu não gostava muito de ler, porque, né, eu falei, eu tinha
um probleminha que só depois foi indicado, foi encontrado, né? Esses TDAH, sabe como é que é? Mas eu consumia as imagens daquelas revistas e eu ficava ali olhando e pensando e olhava de novo. Então, assim, é importantíssimo a gente ter esses ambientes de formativos, né? Formativos de formação mesmo, mas também formatados dentro daqueles assuntos que você tem. Jogar tudo, por exemplo, dentro do Instagram, dentro dessa formatação dessas redes sociais é algo extremamente danoso. Então, assim, vamos lá. Quem gostar, vai depois nesse Art Majeur, que é magazine, né? Que, de novo, é a questão da revista. Procurem lá, vai lá naquele Valete Plus lá também, que tem um pessoal muito cabeça lá. Vai sem essa questão política, vai só para conhecimento mesmo. Tem um pessoal também, mais ou menos assim, eu fui esperando que tivesse um pessoal das artes lá, mas eu achei as coisas das artes bem fracas, assim, sinceramente. Mas dos outros assuntos vale muito a pena. Mas eu achei esse site legal. Vamos trabalhar essa coisa de aprender a viver o momento, aprender a viver, a conseguir ver filmes maiores, a conseguir sair dessa dinâmica hollywoodiana, sair da dinâmica, né, redes sociais muito louco e tal, porque senão a gente vai acabar se tornando esse cavalo louco, nesse frenesi, sem que tenha um ego, sem que tenha uma consciência que vá segurá-lo, que vá treiná-lo. E a gente vai viver esse mundo de guerra contínua, esse mundo de violência e de disputa que não leva a nada. É isso, pessoal. Hoje chegamos aí na 1 hora. Por favor, aceitem o vazio e suas vidas. Aceitem. Eu trago a palavra do vazio, eu trago vou falar que nem no japonês, eu trago a palavra do ku, do elemento ku, que é o elemento criador, o elemento, né, que tem essa dinâmica de todas as coisas. E é isso. Vamos viver, vamos aprender a viver, porque a gente desaprendeu. Esse mundo da tecnologia fez a gente perder vários conceitos importantes. Então é isso. Sexta-feira a gente volta. Segundas, quartas e sextas sempre às 9 horas. Sigam nas redes. E sexta a gente vai começar também um outro tipo de vídeo que eu acho que vai ser muito legal, falando mais sobre Brasil. Beijuntas, uma boa noite. Tchau, tchau.